Salve a todos, salve a todas. Hoje, então, 14 de dezembro de 2021. Já me diverti falando do meu galão da massa. Então, agora eu vou fazer os dois vídeos que vão, dialogando com as repercussões que teve sobre como é que eu sei se fizeram um trabalho para mim. Uns amigos, duas pessoas, me procuraram e trouxeram alguns elementos extremamente interessantes que eu vou tentar utilizar aqui para dar continuidade na discussão. E enquanto continuidade a essa discussão, vou entrar na questão das relações, dos relacionamentos e tentar aproximar da nudez, né? Essas convivências tensas e complicadas nas quais nós estamos vivenciando, na qual eu espero muito do outro, eu quero muito o outro, eu desejo muito o outro, mas quando esse outro se mostra, eu recuo. Nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, essas questões assim que nos assombram. Mas antes, então, repercutindo algumas considerações que as pessoas trouxeram a partir dessa. Fizeram o trabalho para mim. Boa parte dos comentários que eu recebo não são lá nos vídeos, né? Eu recebo grande parte dos comentários no próprio Zap, o que é bom, mas poderia ser diferente. Mas o legal é que as pessoas estão vendo, estão comentando. O do Samuel, nossa, muitas amigas, depois eu tentei parar para ele, assim, mas muitas amigas impressionadíssimas com a fala do Samuel. Quem não ouviu, veja. Samuel é um garoto de 19 anos fazendo pedagogia, foi nosso aluno no ensino médio e, poxa vida, muito diferenciado e trouxe essas percepções. Mas ok. O que um amigo destacou foi referente à questão do sexo. Eu, em determinado momento, falo de como que a energia sexual, o contato, né? Eu estou pensando aqui mesmo no papai e mamãe, e esse encontro chakra por chakra, aqui vamos pegar já no terceiro olho, e encostando um ao outro, e fazendo esse grude, né? Fazendo essa impressão, fazendo essa relação aqui de partes minhas são inseridas no outro e partes do outro são indexadas em mim, criando uma mescla. E a somatória dessa mescla, ou a materialização mais planificada dessa mescla, a geração de um ser vivente, uma criança. Essa é uma das formas de criação, né? Tem milhares de outras, a gente está começando a descobrir, e esse é um processo alquímico altamente sofisticado, altamente mágico, que assusta os deuses. Essa história da questão sexual na humanidade e todas as proibições que ela vai receber em determinadas culturas advém dessa capacidade transcendente, transcendental de criação que a princípio é dada a poucas civilizações. Então, um ato sexual, que é ao mesmo tempo nossa ponte de libertação e de aprisionamento, tem todas essas tensões que a gente está discutindo aí. A gente discutiu muito sobre isso ao falar do feminino, do versando sobre o feminino. E em alguns pontos, eu não vou me recordar quais, a gente abordou essa questão do sexual, dessa energia sexual, do uso dessa energia sexual e de como que toda a manipulação na qual a gente está envolvido da dominação parte disso. Parte desse controle, parte dessa repulsa, parte desse medo, parte desse receio, parte dessa culpa, parte dessa vergonha.
Há um controle que é estabelecido por alguns seres que perverteram completamente a beleza desse ato, né? Perverteram por completo. O ato sexual é maravilhoso. Energeticamente é uma coisa, é incrível. É a capacidade de gerar uma outra vida, ou de ser canal de transporte para uma outra vida. Aí a vagina mesmo enquanto esse portal e esse pênis mesmo como uma chave de abertura. E o encontro desses dois prismas amplificando, amplificando possibilidades. Ah, mas então uma mulher com mulher e um homem com outro homem não gera isso, gera em outros níveis, né? Gera em outros níveis que não alcança nessa forma biológica a fisicalidade. Mas gera também. Mas esse gera também traz muitos desses elementos de preconceitos, de antinatural, que as pessoas muitas vezes aventam para falar das relações homoafetivas, né? Ah, isso é antinatural, mas eles estão falando de uma antinaturalidade qual é? A da reprodução. Mas a reprodução o que é? É só gerar esse corpo? De que reprodução nós estamos falando? De qual nível de consciência que a gente está dizendo? Isso as pessoas tiraram dessas explicações ou dessas contextualizações e perverteram também outras formas de amor. Mas como assim eu não posso então amar outro homem, uma mulher amar uma outra mulher sexualmente? Questões que uma hora eu prometo tentar vir para conversarmos sobre. Mas o que o colega chamava atenção e queria maiores explicações era esse encaixe de chakra por chakra. Ele viu uma imagem como se fosse Lego, como se fosse isso mesmo. Encostou, 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 encostou. Pum, 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 pum. E óbvio que tem isso, mas a maioria de nós, no ato sexual ou na própria existência, nossa energia não passou do plexo solar. E aqui é onde que temos conversa de pano para manga. Quando a gente começa a sentir o chakra cardíaco, vamos voltar. Numa perspectiva maior, a gente pode dizer que tudo é sexual. Tudo sexual enquanto polaridade. Tudo sexual enquanto atração. Então a energia, ela é em si muito sexual. Sexual nisso. Olha, é atraente. Olha, é bonito. Olha, é gostoso. Olha como eu quero estar perto. Olha, eu quero pegar. Olha, eu quero tocar. Olha, eu quero me deixar envolver por isso. Sexual nesse sentido. Esse sentido é essa ideia que o nosso amigo Freud nos trouxe. Freud olha para essa energia que ele vai chamar de libido e fala, tem os elementos sexuais colocados ali. Qual é, na nossa perspectiva, o equívoco? Condicionar esse sexual ao estritamente genital. O sexual não requer ser única e exclusivamente genital. Pode ser. Muitas vezes sendo, ajuda demais, mas nem sempre. Tem um sexual que passa longe da genitalidade. Genitalidade aqui compreendido como essa dimensão nossa de levar tudo para a cama. Eu senti atração, eu sou homem e eu enfio. Eu meto. Pode ser boneca, pode ser fruta,
pode ser cabra, pode ser galinha, pode ser vaca, pode ter 5 anos, pode ter 12 anos, pode ter 70 anos. Eu senti isso, pum. Algumas pessoas vivenciam a genitalidade dessa forma, desse jeito. Na genitalidade pura e estrita. Eu não canso de repetir, há inúmeras vezes que eu vi moças sentindo tesão com preto velho. E a energia do preto velho, óbvio que é sexual, mas está muito longe de uma genitalidade. Muito longe em que sentido? A última coisa que esse preto velho está pensando é transar com a moça ou com o moço. O médium pode até confundir, a paciente lá, a pessoa que está fazendo a consulta, pode até confundir, confundem muitas vezes, mas a entidade em si, na figura de um preto velho, não tem confusão nenhuma. Não é disso que nós estamos tratando, mas está aqui uma energia, que aí era o exemplo que eu estava querendo dar, mas eu ia começar daqui e talvez ficasse complicado. Começa do cardíaco. Começa de uma percepção de carinho, de afeto, de querer bem, de acolhimento. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. Isso envolve, mas a maioria de nós decodifica isso como tesão. Nó tem que transar, nó tem que dar, nó tem que meter. É, ok, mas é desperdiçar muito da energia que está sendo emitida. Pode, pode, mas tem outras formas de, vamos usar o termo literal que o pessoal da psicanálise usa, né? Gozo. Tem outras maneiras de prazer aí. Uma. A outra, eu chego aqui daqui a pouco. Então, a maioria de nós, a energia é compreendida no máximo até aqui no plexo solar. Grande parte de nós. Se eu falei muito disso no Versando com o Feminino, de como que a gente está centrado no plexo solar, de como que a nossa energia vai daqui para baixo. Os nossos envolvimentos são do plexo solar para baixo, que significa o quê? Tem uma centralidade do eu. Passa por mim. É o meu prazer, é o meu gozo. É a minha identidade, sou eu. Os espelhos imensos nos motéis, nos shoppings, nas casas, em todo lugar, os espelhos. Eu sendo visto, apreciado por mim, essa centralidade do gozo, do desejo, de tudo, sai daqui. A maioria de nós nesse nível. Então, nesse encontro do sexual, eu com o outro comigo, a gente não ultrapassa muito essas condições. E nessa primazia do nosso egocentrismo, se eu vejo a outra conversando com alguém, é óbvio que ela está querendo transar com ele. E como assim ela quer trocar o meu pênis, que é a centralidade do universo conhecido por um outro? Inaceitável. Jogo ácido, dou tiro, eu mato. Não posso aceitar isso de forma alguma. O inverso também é recíproco. Como assim? A minha vagina já não o satisfaz. Eu arranho o carro dele, eu unho as costas dele, eu mordo essa orelha dele, eu arranco o pênis dele com a boca, se for o caso.
mas ele não pode jamais pensar em todo esse sentimento, gente, dito ou não, manifesto ou não, depois que eu transei com alguém, me chega e me afeta. Direto. Não tem mais filtro. Eu, um e outro, abrimos completamente para um mundo, para uma camada que a gente perdeu as dimensões mais transcendentes disso. Óbvio que o sexo tem todos esses componentes fisiológicos, e é isso. Mas fora essa fisiologia, tem outras mil coisas acontecendo, muito antes até do ato em si. Os nossos amigos da neuroquímica, da neurociência, fazem estudos muito bonitos, mas infelizmente com essa redução materialista, então a eles são só questões de feromônios. Os feromônios foram ativados e isso produziu desejos, estímulos químicos orgânicos no qual esse corpo vai procurar um outro. Tá, já é pelo menos uma marcação. Tem umas trocas energéticas acontecendo que são intensas. A gente não vê, mas está ali. Uma pessoa num canto, a outra em outro canto, as duas a princípio só trocaram um olhar, mas dali já sai, eu vou chamar de feixes de energia desse chakra sexual em contato com a outra e com o outro. Deu match, o match deu muito antes das pessoas falarem verbalmente, energeticamente está lá. E as mulheres que são um pouco mais sensíveis a isso captam. Nas festas de empresa, primeira vez, elas conseguem chegar e perguntar para o marido quem que é aquela ali que te cumprimentou. E aquela ali que te cumprimentou foi que ele de fato engraçou, que ele de fato teve um caso, que ele de fato teve alguma coisa. Isso tem resíduo, isso é percebido. Não com essa visibilidade na qual nós estamos falando, mas dentro desse campo. Não apenas do simbólico, mas do energético. Tá? Então, é nessa parte que a gente fala dos trabalhos. É nesse sentido que eu estava colocando os trabalhos. Essas energias nos perpassam. Os companheiros sexuais, as companheiras sexuais nas quais nós lidamos, ao nos desejar, seja lá o que for, mas geralmente, como estamos nesse nível do plexo e da egolatria, se está escapando de mim, o que eu estou desejando é posse e controle. É, é mesmo essa coisa do envolver, mas o envolver aqui enquanto amarrar. Os nossos irmãos evangélicos usam muito termo, está amarrado. E por vezes a gente vê algumas pessoas completamente enfaixadas, como se elas estivessem mumificadas. Não mexem. Ah, fizeram um trabalho com eles em algum lugar especificamente? Não. Às vezes fizeram, tá? Muitas vezes fizeram também, mas outras tantas vezes não. Outras tantas vezes é só esse desejo, é só essa vontade, é só essa raiva que eu tive e que eu direcionei para a pessoa. Ah, então quer dizer que eu não devo sair por aí, mas transando? Não, porra. Vai transar, irmão. Você gosta. E para algumas pessoas que não têm essa ligação, não sentem isso desse jeito, ou bora. Produz muito mais benefícios do que malefícios. Mas por vezes, se sua vida começa a desandar, algumas coisas esquisitas começam a acontecer, para dar uma refletida. Não é que se as pessoas estão com inveja, não é que a experiência era a outra pessoa que estava comentando sobre esse vídeo, falando das invejas, falando dessas energias. Não é necessariamente só um outro. Só um outro que vai, que te viu, que achou a rainha da cocada
e que está te desejando muito mal. Muitas vezes não é isso. Tem como fazer essa distinção na hora que a pessoa está aplicando um passe, um reiki, uma leitura energética? Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa vê e interpreta isso enquanto trabalho que está sendo feito. Fizeram um trabalho para você, ué. Mas esse trabalho que foi feito para você não é necessariamente alguém indo em algum lugar para. Esse trabalho, muitas vezes feito para você, foi você abrindo o seu campo a partir desse sexual e transando aí a torto direita e esquerda, meia volta, vamos ver, 69 para cá e 365 para lá. Muito bom, parabéns, mas em algumas pessoas isso repercute. E aí eu vou para o último ponto, que é a de chegada de pessoas que movimentam energias que estão para além do nosso plexo, do cardíaco, e a que eu tive a oportunidade de ver, as que eu comecei a investigar com mais detalhamento, que movimentam energias a partir do laríngeo. Ou é uma beleza tão refinada, tão diferenciada, que atrai todos os ogros do universo. E atrai desde nova ou novos. É uma energia de tamanha beleza, de suavidade, que as pessoas em volta não sabem discernir. Elas leem como tesão. Então, tem uns malucos sentindo tesão por bebê. Tem uns loucos e umas loucas sentindo tesão por menino de 7, 2 anos, 13 anos. Quando, na verdade, se a gente se trabalhasse um pouco mais, a gente estaria percebendo um nível de atratividade que esses seres nos dão, que esses seres põem nos nossos campos, põem à nossa volta, mas que a gente reduz ao genital. É uma redução assustadora. E o mais grave é que esses seres que têm essa pureza energética, eu vou usar o termo pureza porque é muito bonito. É muito bonito. Elas são geralmente vítimas dos mais diversos tipos de abuso, especialmente os físicos. Sofrem abusos. E tem parte dessa energia adulterada. Tem parte dessas energias completamente pervertidas. É assustador também. Você vê pessoas com, às vezes você vê assim, nossa, pessoa que com essa hipersexualidade e, e uma hipersexualidade por vezes com caracteres muito agressivos. E aí você olha e fala assim, nossa, mas isso é uma rosa. Isso daí derrete. É parte dessa perversão que recebeu. Parte dessa perversão que foi inoculada diretamente por seres de outras ordens, muito atentos a isso. Atentos a quê? A não permitir, ou pelo menos é que eles não podem permitir de todo, eles adulteram o máximo possível. Eles fazem de tudo para tirar essas pessoas do caminho. E o caminho delas não é que elas têm que ser celibatárias, nem assexuadas, embora algumas se tornem. Algumas, tá, gente? Tem os mais diversos caminhos. Algumas são putas maravilhosas. Fico vendo a entrevista de algumas e fico assim, que louco, velho. Que louco. O louco é como que elas trabalham essa energia e liberam 1 bilhão de tabus.
Esse é um campo que eu gosto demais. Esse é um campo que eu gosto demais. Não, não é do fazer. O fazer, meu Deus do céu. O fazer é uma vergonha. Fazer é uma vergonha. Mas eu gosto do, do ouvir, do observar, de ver como é que a gente está movimentando tudo isso. É o que a gente chamou de expressividade no seu sentido mais amplo. Está lá também no versando feminino. Bom, eu não respondi diretamente ao que foi perguntado, mas dialoguei alargando um pouco mais esse cenário que eu acho que ele é o canal. Ele é o canal. Se a gente quiser falar de mudança de consciência, parte da mudança de consciência passa por essa questão da sexualidade. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais convencido disso. Eu estou para escrever um texto falando do cu, literalmente, e tem que ser cu, não pode ser anos, justamente para tocar isso. Que ponto é esse, meu amigo? Que ponto é esse que a gente. Não, aqui ninguém põe a mão. Nós não. Nós não tem nada disso, não. Fim terra, aqui não, irmão. Aqui não tem nem exame de próstata, sai todo mundo de perto. E ao mesmo tempo, o que isso solta? Né? Essa resistência mesmo a esse ponto. Não toca, não falo, não pode. Se eu vejo um homem, um homossexual, se eu vejo um gay, eu quero apedrejar. Mas por quê? O que é isso que está acontecendo? Que coisas são essas que estão acontecendo? Que energia é essa que está centralizada nesse ânus? Que coisa é essa? É mais do que só um ponto de um corpo. Muito mais. Quando eu fiz o atendimento a duas mulheres trans, eu sempre volto aqui porque eu não vi até hoje. Fiz a leitura energética, tá? E você vai sentindo algumas coisas, percebendo algumas coisas. E quando eu cheguei na parte de traça, de ambos, mais um em especial, estava fazendo um processo de transição e estava me falando de um assédio que vinha sofrendo do, do chefe. Quando eu chego nas costas, gente, eu já falei isso e vou repetir, eu sou um homem preto. Racismo, discriminação, a gente entende. Mas algo parecido com aquilo eu nunca tinha visto. Era a coisa mais. É uma das leituras mais impactantes que eu fiz. Porque era uma carga de desejo e de ódio. É esse corpo super desejado e ao mesmo tempo esse corpo que eu quero ferir e firo, maltrato, agrido. Então era uma mistura de esperma com cuspe, com sangue, o cu do mundo. E esses seres movimentando tudo isso em nós, ou tudo isso de nós, tudo isso, esse nosso ódio, essa nossa raiva, essa nossa agressividade, esse nosso desejo, essa nossa coisa que a gente não dá conta. Aqueles corpos, pelo menos os dois que eu vi, aí eu estou universalizando, recebiam diretamente isso tudo, especialmente dos próprios parceiros. O cara que vai lá, casado, transa com um trans, com a travesti, e agride ao mesmo tempo. Né? É louco, gente. E todas essas energias a gente precisa uma hora minimamente lidar. E passa ou perpassa a sexualidade. Então, falei lá desse componente da macumba, mas não há magia maior no nosso plano do que o sexo, em todos os níveis.
A lei da atração é uma lei ou uma regra, uma ordem, um prognóstico, uma sentença, uma existencialidade dessa compreensão, dessa magia divina, que é tanto individual quanto a dois ou coletiva. Movimentamos quase nada disso. Isso fica circunspecto a alguns seres, fica circunspecto a algumas pessoas e expressamente proibido às mulheres. Então, a mulher que está aí, eu estou falando isso, você está sentindo algum tipo de prazer, se você está aí falando ou querendo sentir prazer no ato sexual, você é uma prostituta. É assim. E é esse lugar que nós vamos destinando. Uma coisa que é de uma beleza, gente, gera um outro ser. Mas é mais do que gerar um outro ser, não é uma ninhada. Embora muitos de nós façam redução a isso. É gerar um outro ser no seu sentido, que pode ser no seu sentido mais pleno da consciência. Vamos trazer um ser ao corpo físico. E isso, a partir dessas parcerias, que essas parcerias ganham conotações, sentidos de amplitudes para além da heterossexualidade, nós vamos construir um mundo melhor. Nós vamos construir, edificar e trazer, materializar alguns filhos nossos aqui. Que filhos são esses? Essas relações, essas parcerias, nós estamos aí começando a colocar mais consciência nelas. Bom, paro aqui, encerro aqui, encerro nada, paro aqui. Esse assunto sempre vai, sempre volta, a gente sempre toca, e uma hora a gente para conversar mais detalhadamente sobre isso. Aqueles que estão fazendo, coloquem mais atenção. Os que não estão fazendo, vem, escuta e vamos praticar. Vamos ver o que é possível colocar a dois. As intencionalidades do ato sexual, gente. Isso daí é mágica pura. Que tem. Um beijo em todos.